Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa disciplina, agora com a última unidade 3, Direitos Humanos e Movimentos Sociais. O que é que nós vamos ver sobre direitos humanos e movimentos sociais? Aquele debate que a gente viu desde a primeira unidade, igualdade e diferença. Como que esse tema da igualdade e diferença reaparece nos movimentos sociais? Os movimentos sociais vão reivindicar, ora, mais igualdade e ora, mais o reconhecimento das diferenças e que essas diferenças não reproduzam desigualdades. Então, por isso que esse debate igualdade e diferença aparece muito forte nos movimentos sociais. E vou deixar aqui mais como um tópico reflexivo essa discussão sobre direitos humanos e mídias, para a gente, a partir dos conteúdos que vocês viram, vocês comecem a refletir sobre o senso comum, o conhecimento do senso comum acerca dos direitos humanos e como que a gente pode ir além deles agora com os conteúdos dessa disciplina. Aqui tem um ciclo histórico que a gente já discutiu nas unidades anteriores, só para a gente revisar e retomar agora a discussão dos movimentos sociais. A gente vai ter esse momento marco, que é a Revolução Francesa para os direitos humanos, e as teorias do liberalismo e do socialismo, que vão trazer à tona valores que vão ser recobrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, os ideais de liberdade, os ideais de igualdade, os ideais de liberdade da Revolução Francesa, e que vão aparecer muito forte nesses movimentos do liberalismo e no socialismo, vão ser retomados pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. A partir dessa declaração, os movimentos sociais se reorganizam, e retomam esses valores, mas agora vão aparecendo novas questões. Vamos definir aqui o que é movimentos sociais. Tem muitas definições, certo? Vão ter muitos estudos acerca dos movimentos sociais, muitas tentativas de explicá-los a partir do marxismo, a partir das lutas de classes e outras perspectivas também. E o que é importante vocês se aterem aqui para a disciplina? Primeiro, que os movimentos sociais, eles são uma ação coletiva, né? Então, os movimentos sociais, eles vão estar ligados a grupos agindo coletivamente, em um contexto socioeconômico específico, buscando dar respostas adequadas a situações concretas. Então, a gente vai ver aqui nesta aula 3 movimentos: o movimento feminista, o movimento negro e o movimento LGBT. Para todos esses movimentos, vão haver situações concretas que esses movimentos querem dar respostas, reivindicam respostas a situações, problemas que aparecem para esses grupos sociais agindo coletivamente. Vamos começar pelo movimento feminista. É considerado que o movimento feminista tem 3 fases, também chamadas 3 ondas. A primeira fase é marcada pela reivindicação de direitos políticos, especialmente o direito ao voto, a se candidatar e a participar da vida política e pública como um todo. A segunda fase é a fase dos direitos reprodutivos, que ela vai ser muito forte entre as décadas de 1960 e 1970. Esse período foi marcado por mudanças de comportamento em relação ao casamento e à sexualidade, com o uso da pílula anticoncepcional e maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. Então, toda essa efervescência do período impulsionou o movimento feminista nesse período. A terceira fase, a partir dos anos 90, a gente vai ter a reivindicação de medidas contra a violência e o assédio. Há também uma internacionalização desse movimento, passando a ser transnacional,
que é a organização do movimento não somente em um país só, mas é passar a se organizar em redes, ali num contexto de globalização dessas questões relativas às mulheres, especialmente os vários tipos de violência. Aqui no Brasil, a gente tem um marco desse período, que é a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. Então, essas são as 3 fases do movimento feminista. Na aula em PDF vai ter mais detalhes históricos sobre cada uma dessas fases. E também lembrando que o movimento feminista ele não é somente um, mas são vários, são chamados movimentos feministas, que vão ter várias questões e vários grupos de mulheres que vão reivindicar questões próprias. Aqui sobre as situações concretas pelas quais o movimento feminista vai se organizar mais atualmente. E aí a gente vai ter essa temática do assédio muito forte. Aqui a gente tem alguns dados. 29% das mulheres sofreram assédio na rua, 15% no trabalho, 22% no transporte público, 10% na escola ou na faculdade e 6% em casa. Ou seja, a gente tem em todos os espaços que nós mulheres ocupamos, nós podemos ser alvo de assédio, e que ainda está separado entre verbalmente, fisicamente ou ambos. A questão da violência no Brasil também é muito forte. Aqui a gente tem que em 2017, 12 mulheres são assassinadas por dia. Desses homicídios, 21% são considerados feminicídio pelo Ministério Público, ou seja, quando as mulheres são mortas pelas suas condições de esposa, de companheiras, né, que diferencia o homicídio da população masculina. Então, as mulheres vão estar submetidas a uma violência doméstica. E por isso houve a tipificação do crime de feminicídio. 135 mulheres são estupradas por dia, né, e 65% desses casos acontecem em casa. Então, a gente vai ter essa realidade da violência no Brasil muito forte, apesar de haver mais denúncias, de haver mais divulgação na mídia desses crimes, a gente não tem acompanhado uma diminuição desses dados ainda. O movimento negro. A gente vai ter aqui uma definição do autor, Domingues. O movimento negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. Em relação à população negra, a gente vai ter um marco histórico muito importante, que é o da escravidão. Mais recentemente tem se falado muito no termo escravizado e não mais escravo, né, para tratar desse período histórico. Lembrando que essa é uma condição que foi imposta à população negra, né, e não uma condição com que essa população já nasceu natural, ou seja, uma condição social e política que foi imposta. E aí, mesmo com a abolição da escravidão, as discriminações e o acesso desigual ao mercado de trabalho, educacional, político, social e cultural é muito diferente da população branca. Então, a gente ainda tem uma distinção racial e social muito grande. E quando a gente está falando de raça, aqui não é raça no sentido biológico, das diferenças biológicas que tem em relação a brancos e negros, em relação à cor da pele, cabelo e etc. A gente está falando aqui de uma identidade social e cultural que vai ser utilizada pelo movimento negro como um elemento de mediação política e também comum de mobilização, pelo qual é em torno da palavra raça que o movimento negro vai se unir para reivindicar direitos e lutar contra essas discriminações. Mais recentemente, a gente vai ter o retorno às tradições africanas, ao uso do cabelo natural,
o uso do cabelo Black Power, ao colorido das roupas africanas, como esse elemento de demarcar uma identidade social e cultural. Alguns dados aqui nos chamam a atenção que vai estar dentro das reivindicações do movimento negro, na questão ao acesso à educação. Em 2018, a gente vai ter 9,1% a taxa da população preta ou parda analfabeta. Em comparação com a branca, a gente vai ter 3,9%, ou seja, o dobro da população preta ou parda é analfabeta em relação à branca. A gente ainda tem um acesso desigual à educação. Mesmo que tenha havido aqui uma diminuição de 2016 para 2018, de 9,8 para 9,1, ainda é uma redução muito pequena. A gente também vai ter a população preta e parda mais vítimas de violência. Então, aqui do Atlas da Violência. Negros são as maiores vítimas de homicídio no Brasil. Segundo o Atlas da Violência, em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram pretas ou pardas, equivalentes a 49.524 vítimas. A chance de um jovem negro morrer é 2,5 vezes maior do que a de um jovem branco. Então, a gente vai ter a questão da vulnerabilidade da população negra muito maior em relação aos homicídios, e especialmente dos jovens negros. Se vocês quiserem dar uma olhada nos dados, a gente tem aqui a revista Piauí, que tem esses dados que estão no slide, e esse site do Gela 10, que também traz muitas informações históricas e atuais do movimento negro. Na aula em PDF vão ter mais informações também históricas sobre as bandeiras e reivindicações do movimento negro e das lideranças. Movimento LGBT. O movimento LGBT ele luta pelo reconhecimento das diversas orientações sexuais e identidades de gênero. Então, alguma dessas reivindicações é o fim das punições previstas pelas leis de alguns países à homossexualidade. Então, a homossexualidade ela ainda é considerada crime em alguns países. E o movimento LGBT se coloca pedindo o fim dessas punições. O reconhecimento de gênero, e isso inclui o nome social, que já está sendo adotado no Brasil, mas também se reconhecer o gênero a que a pessoa se identifica, né, que às vezes não é o mesmo com que ela nasceu. Então, essa reivindicação de gênero e do nome social. O casamento civil igualitário para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, que é a sigla aqui do movimento, e a permissão para a adoção de casais homoafetivos e o fim da estereotipação da comunidade LGBT e real representatividade na mídia. Então, o que o movimento LGBT está falando é do reconhecimento dessas várias orientações sexuais que tem e que elas não sejam criminalizadas nem sejam tratadas de forma diferente. Houve também, mais recentemente, a criminalização da LGBTfobia. A gente vai ter entre a população LGBT também essa questão da violência muito forte. Então, aqui se a gente vê esses dados sobre estudantes LGBTs, a gente vai ter que 73% dos e das estudantes LGBTs já relataram terem sido agredidas verbalmente, 36% dos e das estudantes LGBTs já relataram terem sido agredidas fisicamente, e 58,9% dos alunos que sofrem agressão verbal constantemente faltam às aulas pelo menos uma vez por mês. E no quadro aqui ao lado a gente vai ter as diversas violências que a população LGBT também sofre. Este tópico, direitos humanos em mídia, eu deixo como reflexivo, especialmente para o fórum que nós vamos ter avaliativo dessa unidade, e aí eu faço alguns questionamentos, né? E aí eu quero que vocês percebam quais as ideias do senso comum que vocês costumam ver na mídia, certo? E o que vocês já conseguem pensar de diferente
com a disciplina, né? Então, algumas questões eu deixo aqui para a gente ir pensando e espero que essas discussões apareçam também no fórum. Qual o papel da mídia no debate dos direitos humanos? Se ela tem reforçado esse estereótipo de que direitos humanos é apenas para as populações que praticam crimes, para os grupos sociais criminosos, quais estereótipos e preconceitos ainda são reforçados pela mídia, ou se a mídia tem abandonado esses preconceitos, esses estereótipos, e é possível uma compreensão mais fundamentada dos direitos humanos, e quais seriam os meios da gente ter essa discussão mais ampla e menos pautada em preconceitos e senso comum. Aí eu acho que a resposta está aqui no nome da disciplina, uma educação em direitos humanos, compreendendo todo esse percurso histórico e todos os valores que os direitos humanos asseguram, para que a gente tenha uma sociedade reconhecendo a sua diversidade, mas não inferiorizando uns aos outros, né, em relação aos grupos sociais em que elas possam estar. Então, eu espero que vocês tenham gostado da disciplina. Espero que a disciplina seja útil no enfrentamento que vocês vão ter nas escolas. São temas que aparecem independente da disciplina que vocês vão ministrar. Então, vão ser temas que vão estar muito fortes nas discussões em sala de aula e dentro da própria escola. E eu espero que a disciplina tenha dado ferramentas para vocês se apropriar melhor desses temas e conseguir, mais na frente, quando estiverem nas salas de aula, se debater com ao se tratar desses temas, terem mais cuidado com ele e propor sempre uma reflexão e uma criticidade aos estudantes.